Você tá levando o nome de ladrão, de ladrona, porque não dá o dízimo. O teu líder espiritual tá chamando você de ladrão porque você não dá o dízimo. Você não está examinando a escritura? É sobre este assunto que eu vou pregar para você. Mas antes, para quem não me conhece, eu quero me apresentar. Eu sou o irmão Josias Dias. E eu louvo a Deus por esta rica oportunidade que Ele está me dando para mais uma vez pregar a respeito desse assunto. Eu quero vos saudar com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tema para esta live é isso aí. O dízimo era somente para a nação de Israel. E era, irmão José, era somente para a nação de Israel, porque o meu pastor, meu padre, meu apóstolo está pregando o dízimo. Eu vou provar você agora, na Bíblia, senhoras e senhores dizimistas, que o dízimo era somente para a nação de Israel. Mas como eu estou correndo contra o tempo, eu não vou ler os versículos todos, certo? Mas você que tem preguiça de examinar a escritura, por isso que você é dizimista. Porque tem preguiça, é um preguiçoso, é uma preguiçosa para examinar as escrituras. Outras coisas você não tem preguiça, né? Certo? Mas eu não tenho culpa se você é dizimista, vai deixar de dar, vai continuar dando. Depois que ouvir essa mensagem, a minha obrigação é pregar aquilo que papai manda eu pregar, certo? E outra coisa, e o que eu ganho com isso é só perseguição e desprezo, viu? Estou ganhando dinheiro não pregando isso não, nem quero. A palavra de Deus é para pregar de graça, certo? E no dia que eu não for perseguido pregando essa mensagem, eu deixo de pregar, certo? Então, o dízimo era somente para a nação de Israel, não era para a nação brasileira. E por que os pastores brasileiros estão pregando dízimo? Porque o brasileiro, ele gosta de dar um jeitinho brasileiro, né? E dízimo, aqui é 3, 8, 10, é o nome bom de se ganhar dinheiro, né? Então, olha, o dízimo era somente para a nação de Israel. Leia lá Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Está comprovando isso? Eu estou provando a você agora na Bíblia, dizimista, certo? Estou provando agora para você na Bíblia que o dízimo não é para você brasileiro, não é para nós brasileiros, americano, japonês, venezuelano, não é. Você da argentino, não é. O dízimo era só para a nação de Israel. E mesmo assim, depois da cruz, nem para ele é mais, certo? Depois da cruz, depois que o véu se rasgou, nem para a nação de Israel é mais válido hoje em dia pregar o dízimo. Então, lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 1, está dizendo que o dízimo era somente para a nação de Israel. Malaquias, capítulo 2, versículo 1, também está dizendo que era somente para a nação de Israel. Malaquias, capítulo 3, versículo 9, está comprovando que o dízimo não é para nós brasileiros, era para a nação de Israel. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao 23 ao 28, está dizendo que o dízimo é somente para a nação de Israel. Lá em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12, está dizendo que o dízimo é somente para a nação de Israel. Em 1 Crônicas, capítulo 31, versículo 5, está dizendo a mim e a você que o dízimo é somente para a nação de Israel, não para a nação do Brasil. Lá em Neemias, capítulo 10, versículo 37, está dizendo que o dízimo era somente para a nação de Israel e não para a nação do Brasil. Lá em Hebreus, capítulo 7, 5, está dizendo que o dízimo é só para a nação de Israel, não para o Brasil. Gálatas 3, 10... Gálatas, capítulo 3, versículo 10 e o 13, está dizendo que o dízimo era somente para a nação de Israel e não para o Brasil, certo? Mas por que os pastores pregam dízimo? Porque eles trouxeram essa herança do catolicismo. Mas por que os bispos, né? O pessoal abre igreja e quer pregar dízimo, quer pregar Malaquias 3, 8, 9, 10, porque eles trouxeram essa bagagem do catolicismo. A primeira igreja do Brasil a pregar dízimo em dinheiro, certo? Foi a Igreja Católica. E os pastores, os apóstolos da atualidade, né, os pastores não quiseram trazer da Igreja Católica as imagens também para adorar, para venerar, mas trouxeram o dízimo, porque dízimo dá dinheiro, enriquece. Muitos na década de 40, 50, 60 enriqueceram pregando essas heresias do catolicismo. E muitos pregaram dízimo por inocência. Pregaram essa doutrina do catolicismo por inocência, achando que estava pregando certo. Mas hoje, em era de pleno conhecimento, você pregando dízimo, você deveria ter vergonha na cara. Você deveria respeitar a palavra de Deus, certo?
Porque tu acha que Deus vai deixar isso barato? Por que será que Deus vai permitir que a igreja passe pela grande tribulação? Você acha que o evangelho que Jesus mandou pregar foi esse? Ir de pregar o evangelho a toda criatura? Foi esse o evangelho do dízimo de Malaquias? Foi esse o evangelho que vocês estão pregando no judaísmo? Estão pregando Moisés no lugar de Jesus? Estão pregando lei no lugar da graça? Você acha que Jesus não veio ainda? Por quê? Porque vocês estão pregando Malaquias, vocês não estão pregando a lei, vocês estão pregando o Velho Testamento. Vocês não estão pregando a graça, vocês estão pregando a lei. Vocês não estão pregando Jesus, vocês estão pregando Moisés. Quando vocês pregam Malaquias no cristianismo, na graça, vocês estão pregando que o sacrifício de Jesus lá na cruz não valeu de nada, certo? E Deus está levantando muitos Josias Dias, muitos. Vai levantar muitos homens e mulheres para combater essas heresias. Eu não estou aqui para combater a vida de pastor, de apóstolo, de bispo, tem nada a ver com a vida dos senhores. Respeito os senhores como seres humanos. Eu estou aqui para combater essas heresias que os senhores pregam nos púlpitos da igreja, certo? Não tenho nada contra a sua pessoa, pastor. Eu, Josias Dias, não tenho nada contra a sua pessoa, padre, apóstolo, pregador da televisão que o senhor prega a Malaquias, o senhor prega o Velho Testamento. Eu não tenho nada contra a sua pessoa. Eu não tenho nada contra se vocês estão enriquecendo ou deixam de enriquecer, certo? Eu estou aqui combatendo essa heresia do dízimo, pregada no cristianismo, certo? Louvado e agradecido seja Deus. Então eu provei a vocês que o dízimo era somente para a nação de Israel. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Amém ou não? Né? Certo ou errado? Provei ou não provei? Mas vocês querem mais? Para muitos, nem desenhando não adianta mais. Para muitos dizimistas, nem desenhando não adianta mais, porque eles já estão com a mente embaraçada, já estão bêbados espiritualmente, certo? Mas eu estou aqui pregando para quem quer aprender. Eu não prego para o dizimista que não quer aprender. Estou pregando para você, dizimista, que foi enrolado, que foi enganado e quer aprender realmente o que é dízimo. É para você este vídeo, certo? Mas para você que gosta de confusão, gosta de bagunça, gosta de distorcer a palavra de Deus, não é para você essa mensagem. Então já cai fora aí, já vai assistir o teu pastor te enrolar, certo? Então, se o dízimo era somente para a nação de Israel, por que a nação brasileira está cobrando o dízimo? Se Malaquias 3,10 foi somente para a nação de Israel, porque os líderes religiosos do Brasil também querem pregar Malaquias 3,10. Né? Preparei um estudo aqui maravilhoso para você, irmão. O Espírito Santo de Deus me capacitou para pregar essa mensagem. E quer te capacitar também para isso, certo? Porque tem muitos que pregam melhor do que você, mas está enrolando você. Tem muitos que tem um português melhor do que o meu, do que você. Tem até curso de teologia, bacharel em teologia, mas está mentindo para você. Do que adianta o seu anel de teólogo, de bacharel em teologia, do que adianta você abrir a boca e se orgulhar. Eu fiz curso de teologia, eu sou doutorado em teologia. E está mentindo, enganando, enrolando o povo em nome da Bíblia, em nome de Deus, em nome de Malaquias 3:8-10. Você acha que Deus está satisfeito com essa heresia, esse evangelho que você está pregando, distorcendo, retardando a volta de Jesus? Os senhores são responsáveis de Jesus não ter vindo ainda, porque ele disse que quando esse evangelho for pregado em todo mundo, testemunho de todos a gente, então virá o fim, porque não vier ainda, porque vocês estão pregando outro evangelho, vocês estão pregando o evangelho do engano, o evangelho de Malaquias, do dízimo. Deus está irado com esses mercenários da fé que estão fazendo da igreja comércio, que estão fazendo da casa de Deus comércio, que estão fazendo da casa de oração comércio. Louvado seja Deus. Se Malaquias 3:10 foi somente para a nação de Israel, porque aqui os líderes religiosos também querem pregar Malaquias 3:10. Se Malaquias 3:10 foi para a nação de Israel, porque os pastores brasileiros estão querendo pregar Malaquias 3:10 para a nação brasileira. Glória a Deus. Biblicamente o dízimo de Malaquias 3:10, senhores dizimistas, senhoras dizimistas, biblicamente esse dízimo de Malaquias, que é tudo pregado nos púlpitos das igrejas para vocês, biblicamente este dízimo de Malaquias 3:10 era somente para a nação de Israel.
E você não é da nação de Israel, você é da nação do Brasil. Você não é israelita, você é brasileiro. Louvado seja Deus. Não foi para outras nações, esse dízimo de Malaquias 3:10 não foi para outras nações, foi tão somente para a nação de Israel, certo? E outra coisa, que eu vou falar agora debaixo do Espírito Santo de Deus. Escute. Nem para a nação de Israel é válido mais hoje em dia, esse dízimo de Malaquias 3:10, nem para a nação de Israel, para eles lá é válido mais hoje em dia, porque depois da cruz, o véu se rasgou, esse dízimo não é mais válido, certo? Não é mais válido, porque nós estamos no tempo da nova aliança, nós estamos no novo pacto, nós estamos na graça. Malaquias 3:10 é lei e estamos na graça, não estamos na lei, certo? Malaquias 3:10 é lei de Moisés, nós seguimos a lei de Jesus, nós seguimos a Jesus e não a Moisés, certo? Malaquias 3:10 é Velho Testamento, é Velho Testamento e nós estamos no Novo Testamento, glória a Jesus. João 19:30 diz que o dízimo foi antes da cruz, certo? Depois da cruz, ninguém dizimou, meu irmão, certo? Ninguém dizimou. Então o dízimo era somente para a nação de Israel, certo? Louvado e agradecido seja Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 8 e o 10 diz assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, dizem que te roubamos nos dízimos das ofertas alçada. 9, com maldição sois amaldiçoados vós que roubais a mim, vós toda a nação. Veja que está dizendo toda a nação. Vou ler de novo, preste atenção, 9. Porque com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Está dizendo toda a nação. Que toda a nação é essa? Toda a nação de Israel. Não está dizendo todas as nações, está dizendo toda a nação. Está falando de uma nação, não está falando de muitas nações. Acorda, povo. Acorda, nação dizimista. Está falando de toda a nação. Não está falando as nações, certo? Louvado seja Deus. Só aqui já cai por terra essa heresia dos pregadores de dízimo, certo? Já cai por terra. Porque depois da cruz ninguém dizimou, irmão. Depois que Jesus morreu por mim e por você, você não vai ver ninguém dizimando. Principalmente em dinheiro, até porque o dízimo de Malaquias, esse dízimo aqui, nunca foi dinheiro, era cereais, alimento, plantação, criação. E já existia dentro do tempo do dízimo, mas ninguém nunca dizimou dinheiro. Nunca dizimou dinheiro. Por que vocês estão dizimando? Porque vocês estão sendo enrolados, enganados. Louvado seja Deus. Depois da cruz, o dízimo não é obrigatório, meu irmão e minha irmã. Não é. Quem está dizendo que o dízimo é obrigatório é o teu líder. Quem está dizendo que o dízimo é para você pagar é o teu líder. Quem está dizendo que o dízimo é dinheiro é o teu líder. Mas a Bíblia não diz isso, não. Quem está dizendo isso é o sistema religioso. O dízimo em dinheiro é fake news. É mentira gospel. É mentira de mercenários da fé. Quando o teu líder prega dízimo, ele se torna um herege. Eu poderia aqui pregar para você, Malaquias 3, 8 ou 10, e dizer: se você não der o dízimo, você é porque tu fizeste, e dizer a você: se você não der o dízimo, você está roubando a Deus, certo? Mas é isso que o texto está dizendo? Quem está dizendo isso sou eu. Quem está dizendo isso é o seu líder. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo: se você não der o dízimo, você é ladrão. Mas o texto está dizendo que você é ladrão? O texto está dizendo que o dízimo é para você? Está dizendo que é para a nação de Israel. Acorda, homem e mulher de Deus. Agora você não quer acordar, fique dormindo nesse sono espiritual. Aí Jesus vem e você fica nas heresias dos hereges. Louvado seja Deus. Então você acha que era para eu estar aqui ensinando essas coisas a você? Quem era para estar aqui ensinando essas coisas a você era o seu líder. Quem era para estar ensinando essas verdades a você era o seu líder. E essas verdades você não vai aprender na sala de teologia, não, porque todos os teólogos ensinam você a ser dizimista. Certo? Todo bacharel em teologia está ensinando você a ser dizimista, certo? Essas verdades você não vai aprender na escola dominical, certo? Não vai, não vai.
Louvado seja Deus. Aí o teu pastor não ensina, aí Deus usa as pedras para clamar no lugar dele. Os grandes não ensinam, Deus usa os pequenos. Os doutorados não ensinam, Deus usa os que falam por aqui e por lá, certo? Mas que não distorce as escrituras, porque tem reverência às escrituras e a hora está passando e eu estou terminando em nome de Jesus. Então depois da cruz, dizimar é maldição, conforme diz Gálatas 3:10. Ah, você mas não sabia disso não, né? Sabia não. Teu livro não ensina. Você sabia que você dizimar, você está debaixo de maldição? Irmão Jesus, o senhor está dizendo isso. Não é eu que estou dizendo. É Gálatas 3:10. Lê, você não lê? Você não lê Gálatas 3:10, que diz que quem continua dando dízimo está debaixo de maldição? Você não lê Tiago 2:10, que está reprovando você dizimar? Você não lê Atos 20, versículo 29, não lê. Veja o que foi que Paulo disse aos senhores dizimistas. Lá em Atos 20, versículo 29, leia lá, senhores e senhoras dizimistas. Leia Gálatas 3:10, Tiago 2:10, Atos 20, 29, leia. Diga não ao dízimo, é o que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Atos 20, 29. O que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Gálatas 3:10, diga não ao dízimo, o que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Tiago 2:10 está dizendo para você, diga não ao dízimo. Leia, eu não estou lendo porque eu estou correndo quanto tempo, irmão. Quando Deus me der condições de eu passar o dia todinho aqui, aí eu vou falar, e com certeza você não vai ter paciência de ouvir, não é isso? Louvado seja Deus. Diga não ao dízimo, porque depois do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, não é mais necessário dizimar, não é mais obrigatório dizimar, né? Não é. Em Malaquias 3:10, quem roubava a Deus nos dízimos eram os sacerdotes, que não repassavam os dízimos, né? Que não repassavam os dízimos, que eram o que os dízimos de Malaquias? Era o que? Era comida, era alimento, era criação, plantação, para os órfãos. Era para quem os dízimos de Malaquias? Era para quem? Para os órfãos, as viúvas, os necessitados. Mas o que nós vemos hoje é viúva dizimando, e na Bíblia, biblicamente, dízimo era para as viúvas. Biblicamente, viúva não pode, não é para dizimar, porque os dízimos era para ela. Biblicamente, os pobres não era para dizimar, porque os dízimos era para ele. Você é pobre e está dizimando, mas a Bíblia não manda. Não, seu líder manda, você prefere ficar com o que o líder diz do que o que a Bíblia diz, porque você não examina a Escritura. Biblicamente, os dízimos eram para os órfãos, e os órfãos hoje estão dizimando, porque os seus líderes estão mandando, mas a Bíblia diz que os dízimos eram destinado para eles, para os estrangeiros, levitas, viúvas desamparadas. Louvado e agradecido seja Deus. O dízimo de Malaquias 3:8, 9, nunca foi dinheiro, mas o seu líder diz que era dinheiro, porque não existia desde aquele tempo. Ele está mentindo para você. Aí você diz amém, porque você não examina as escrituras. Louvado seja Deus. O dízimo de Malaquias 3:8, 10, nunca mesmo foi dinheiro. Era comida, era produto agrícola e animais. Está lá em está lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 e 23, está dizendo a você, ali, Deuteronômio, capítulo 14, aqui está a doutrina do dízimo. Quer saber o que é dízimo? Leia Deuteronômio 14, está dizendo a você o que é dízimo. Deuteronômio 14 está dizendo a você que já existia dinheiro, ninguém nunca dizimou dinheiro, porque dízimo nunca foi dinheiro, era alimentação, criação, plantação, era produto agrícolas. Louvado seja Deus. Em Malaquias 3, 8, 9, 10, não tem nada a ver com você dar ou não dízimo, irmão, certo? O dízimo de Malaquias não era para mim, o dízimo de Malaquias não é para você, o dízimo de Malaquias não é para nós brasileiros, e nem para eles lá de Israel é mais, porque depois da cruz cessou, o véu se rasgou, não existe mais dízimo, irmão. E o dízimo do sistema religioso nunca foi o dízimo da Bíblia, nunca. O dízimo da Bíblia nunca foi dinheiro, irmão. Longe dessa mentira, desse engano. Pastor que cobra dízimo, líder espiritual, padre, pastor, bispo, apóstolo, esse pregador de televisão que prega dízimo, ele mente para você, enrola você. Agora você gosta de ser enrolado. Enrolado é problema seu. Aí você escutou a mensagem que nessa, acha que eu estou pregando alguma novidade. Você acha que eu estou aqui inventando doutrina de homem. Você acha que eu sou um herege, você acha que eu sou um espírito enganador, né, pregando essas verdades para você, né? Então me chama de herege, aí você está indo de contra a obra do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que quer me usar e quer usar o teu pastor, mas o teu pastor não quer deixar. É o Espírito Santo de Deus que está me usando e quer usar o teu apóstolo da televisão, mas ele não quer
que o Espírito Santo de Deus use ele, certo? E quem cobra dízimo não está falando pelo Espírito Santo de Deus, irmão, porque quem fala pelo Espírito Santo de Deus não vai de contra a palavra de Deus, não vai de contra as Escrituras. Louvado seja Deus. Quem fala pelo Espírito Santo de Deus não fala mentira, não fala enrolagem, enganação, não usa Malaquias 3:10 para enganar e enrolar você, dizer que dízimo é dinheiro. Quem usa, quem lê o texto de Malaquias 3:8-10 para dizer que dízimo é dinheiro, para dizer que se você não der o dízimo, você não vale para prata furada, para dizer que você que não dá o dízimo está roubando a Deus, ele está sendo usado pelo o Espírito do engano, não pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não usa ninguém para mentir. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pastor que cobra dízimo enrola você, mente para você. Irmão, Malaquias 3:8-10 é o hino nacional da maioria das congregações, não toda, porque tem igreja e tem pastor da Assembleia de Deus que não cobra mais dízimo, certo? Tem pastor da Batista que não cobra mais dízimo, tem pastor da congregacional que não cobra mais dízimo, ele cobra oferta voluntária conforme os apóstolos pediam, irmão, certo? Mas todos os pastores que cobram dízimo se tornam hereges, é um mentiroso, é um mercenário da fé, certo? E Malaquias 3:10, irmão, é um texto isolado, é o hino nacional da maioria das congregações. Malaquias 3:8-10 é a galinha dos ovos de ouro, e líder que prega Malaquias 3:10 não tem cheiro de ovelha, tem cheiro de dinheiro. E nome bom de se ganhar dinheiro é Malaquias 3:8-10. Só que o povo agora está acordando, porque o canal Josias Dias está incomodando, essa pregação está incomodando o inferno, essa pregação está incomodando os espíritos enganadores, essa pregação está incomodando os mercenários da fé, os pregadores da televisão que pregam dízimo, está incomodando os senhores e senhoras, tem que incomodar mesmo, porque a luz não se une com as trevas. E eles estão perdendo os dizimistas, porque os dizimistas agora estão fechando as mãos, que era para fechar há muito tempo, certo? E está deixando de dar dinheiro, está deixando de ajudar os seus líderes para o inferno, certo? Porque você não pode ser cúmplice de mentirosos. Agora, irmão, deixa de dar o dízimo, porque não é bíblico, mas a oferta não, continua dando oferta. Dá 100% da tua oferta, dá dinheiro com força da tua oferta, ou dá 10 centavos, 5 centavos, mas dá com alegria, não para aparecer, não para se engraçar, dá com alegria, irmão, certo? Dá espontaneamente, quando tiver tu dá, quando não tiver tu não dá, certo? Mas nunca dê dízimo, não. Nunca dê dízimo, porque dízimo é a mentira de Satanás. E Satanás gosta da igreja dizimista. O que, irmão Josias? Satanás gosta da igreja dizimista, a igreja dizimista está indo de contra a palavra de Deus. Tudo que é de contra a palavra de Deus, Satanás gosta. Satanás usa a palavra contra a palavra. Ele usa o texto de Malaquias. O texto de Malaquias diz uma coisa e os líderes interpretam de outro jeito. Mas a eu e a você ele pode enganar, mas a Deus ninguém engana. Louvado seja Deus. Irmãos, pregador de dízimo, me convença a ser um dizimista, você nunca vai me convencer, porque eu tenho base bíblica, eu tenho raiz. Louvado seja Deus. Estou acabando, meu amado, meu querido. Louvado seja Deus. Os mercenários da fé ficam doidos que eu acabe logo, né? Então, lá em Malaquias 3:10, eu vou dar só um texto a você. É um texto isolado, irmão. E eu vou te dar um contexto que derruba esse texto isolado. Eu vou te dar um contexto que vai derrubar esse texto isolado dos pregadores, que ele pega Malaquias 3:10 para te chamar de ladrão, e você diz amém, o cara te chama de ladrão, você diz amém, porque você não examina a escritura, é enrolado, certo? Porque quando você começar a examinar a escritura, você não vai ser mais enrolado, você não tem que ficar com tudo aquilo que eu ou um livro te ensina, irmão, sem antes examinar a escritura, se aquilo que estou te ensinando tem base bíblica, é Bíblia. Louvado seja Deus. Então Malaquias 3:10 é um texto isolado, certo? E eu, Josias Dias, vou te dar um contexto que derruba esse texto isolado. Aliás, vou te dar dois, certo? Que derruba essa teoria, essa mentira desses espíritos enganadores. Eu vou te dar Malaquias capítulo 1, versículo 1. Eu vou te dar Malaquias capítulo 2, versículo 1. Eu vou te dar o mesmo texto do livro de Malaquias, do mesmo livro de Malaquias, para derrubar essa mentira desse texto isolado que eles dizem que você não dá o dízimo, você é ladrão. Então, você quer saber quem é o ladrão de Malaquias 3:8, 9, 10, leia o mesmo livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Você quer saber para quem foi dito aquilo ali, lá em Malaquias 3:10, leia capítulo 2 de Malaquias, e versículo 1. Tá, estou acabando, irmão. Fica na paz, fica na graça. Até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir, Ele há de permitir, em nome de Jesus, certo? Obrigado a vocês que estão inscritos no canal Josias Dias, certo? Toda honra, toda glória é para Deus, a alegria para mim, certo? Eu estou aqui porque eu tenho convicção que essa é a minha chamada a combater contra essa heresia. Eu não estou aqui para combater a vida do teu pastor, não me interessa a vida do teu pastor, irmão. Se eu for olhar a vida do teu pastor, os pecados dele não chegam nem ao rastro dos meus, certo?
Eu estou aqui para combater essas heresias, certo? Porque eu não sou melhor nem pior do que ninguém, certo? Agora, o meu chamado é esse. E se você crê ou deixa de crer, é problema seu. Mas eu estou aqui, tenho convicção que Deus está me usando para essa grande obra, certo? E se você quer dar um amém, então já compartilha, já deixa o seu comentário, certo? E se você acha que eu estou pregando heresia, você acha que eu tenho merda na cabeça, e quer me chamar de herege, de falso profeta, então me chama com base bíblica. Mas é de você tocar naquele ou naquela que Deus está usando. Porque se você me persegue por causa dessa mensagem, você está perseguindo a mim, não, você está perseguindo o Espírito Santo. Então vigia, irmão, quando for tocar em quem Deus está usando. É melhor você tocar na eletricidade e morrer electrocutado. Morrer electrocutado do que tocar em quem Deus está usando, certo? Fica na paz, fica na bênção. Até o próximo vídeo, se assim Deus por isso permitir, Ele há de permitir, em nome de Jesus. Glória a Deus. E agora eu vou almoçar, irmão. Porque o almoço agora foi espiritual. Fica na paz, fica na bênção.